Graça e paz, irmãos. Antes de ler o texto, não haverá necessidade de nós orarmos uma segunda vez, tendo em vista que o diácono Keiner, ele já suplicou a Deus que Deus nos dê a devida iluminação. Antes de ler, eu quero agradecer publicamente à igreja uma vez mais pela confiança, pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado e pelo acolhimento. Tem sido um prazer conviver com cada irmão aqui e nestes próximos anos que se seguem, com certeza, essa satisfação ela vai se renovar a cada dia. E também registrar nossa palavra de gratidão a Deus pelo que aconteceu no dia de ontem, lá na Igreja Presbiteriana de Conha. Nós tivemos o 4º intercâmbio e foi um momento muito bom, um momento muito caloroso. E no próximo dia 19 de outubro, nós vamos ter, se a misericórdia de Deus o permitir, um outro momento como esse. Estaremos lá louvando a Deus e bendizendo o seu santo nome. O mês de maio, ele, segundo o nosso calendário litúrgico, calendário da Igreja Presbiteriana, é destinado, à gratidão que a Deus é elevada pela existência das famílias. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um jovem chamado Daniel. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 6 do profeta Daniel, e nós vamos aqui aprender algumas lições muito importantes a partir do testemunho deste jovem. Daniel capítulo 6. Eu farei a leitura de todo o capítulo e peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais um era Daniel, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assim a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel
pois, quando soube o que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Palavra do Senhor para a nossa meditação. Ontem, na igreja presbiteriana de Iconha,
eu trouxe a recordação e tornei pública perante a igreja uma experiência que eu vivi durante muitos anos, logo que eu ingressei na igreja, que foi a experiência de sempre condicionar a palavra igreja ao auditório, onde as pessoas se reúnem para prestar o seu culto. Vamos à igreja, o ensaio vai ser na igreja, o culto vai ser na igreja, a festividade vai ser na igreja. Qual é o ponto de referência? O ponto de referência é em frente à igreja. E durante muito tempo, eu tinha dois referentes do que é a igreja, né? O templo e, ao mesmo tempo, a ideia de que a igreja é o corpo de Cristo. E me lembro que muito cedo, assim, eu adquiri um livro do Dr. Robert Gundry, morto já, onde ele falava sobre a igreja de um modo completamente distinto. Quando ele dizia que igreja é um modo de existir. Aquilo que nós somos, o modo como nós vivemos, o modo como nós falamos, cada passo que nós damos é um testemunho ou um contra-testemunho em relação àquilo que nós entendemos pelas páginas do Novo Testamento sobre o que é a igreja. Então, ser igreja, ou existir enquanto igreja, é definido pelo modo como nós vivemos. Vejam bem, mais do que esse auditório aqui, que evidentemente foi construído para que nós possamos adorar o nosso Deus, e muito mais do que o conceito bíblico de que a igreja, ela é o corpo de Cristo, cada um de nós, pela vida que vivemos, pela caminhada que construímos, pelos passos que damos na vida, dizemos que somos ou negamos que somos parte dessa igreja. Então o Dr. Robert Gundry, ele está absolutamente correto quando ele diz que igreja também é um modo de existir, é um estado de ser. E isso, evidentemente, salta à nossa consciência, porque está intrinsecamente concatenado com uma coisa chamada testemunho. E o que é o testemunho? O testemunho é um nome que nós damos a uma trajetória que ela é pontilhada, ela é marcada, ou por bons feitos, ou por maus feitos. Na antiguidade, na Grécia, aquele que construía um bom testemunho e que a sua vida era pontilhada de atos heróicos, de atos de bravura, de atos dignos de serem imitados, essa pessoa passava para a história como um herói. E, portanto, a sua alma não iria ficar vagando. Ele teria um lugar de honra no estado pós-morte. Isso eu estou falando da Grécia Antiga. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa necessidade de nós deixarmos um legado, de nós construirmos um testemunho digno e, acima de tudo, de nós construirmos um nome que seja recebido por Deus e que tenha de Deus o seu agrado, é um imperativo que não deve cessar na nossa consciência. Às vezes a gente dá muita importância a algumas coisas e damos muito pouca importância ao nome que nós construímos diante de Deus. E tem um detalhezinho, é que quando nós construímos um nome diante de Deus, um nome honrado, um nome a ser lembrado, um nome que a história terá muita dificuldade de apagá-lo,
por consequência, nós construímos um nome diante dos homens. É o caso do profeta Daniel. Um jovem, o texto vai qualificá-lo como um exilado de Judá. Ele é levado como cativo. Ele era um nobre, é bem verdade. Ele vai para a corte de Nabucodonosor, mas distante da pátria, distante do templo. O texto não nos diz se ele desfrutava do convívio de algum familiar que pudesse de alguma maneira orientá-lo, ou que pudesse de alguma maneira caminhar paralelamente para que pudesse estar ali orientando aquele jovem. Ele vai construir um testemunho louvável. E um testemunho louvável a ponto de que o profeta Ezequiel, no capítulo 14 da sua profecia, ele vai dizer no versículo 14: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aí no versículo 20, o profeta Ezequiel ele vai registrar novamente: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então o profeta Ezequiel, ele vai ladear Daniel de 2 homens, ao lado de 2 homens que em verdade são 2 gigantes, Noé e Jó. E ele vai louvar, ele vai dizer que o testemunho desses homens atravessaram gerações, e que diante de Deus, esses homens construíram um testemunho que merecia ser lembrado. Se nós voltarmos um pouquinho no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, nós vamos ler que ele e seus amigos foram submetidos a um teste, a uma prova de fogo, que era, de alguma maneira, macular as leis alimentares que Deus havia dado ao seu povo. E o texto é muito claro. Resolveram aqueles jovens não se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, eles provaram a sua fidelidade a Deus, não quebrando a lei. E decidiram terminantemente ir até as últimas consequências. Os amigos de Daniel, um pouquinho mais adiante no capítulo 3, passaram por uma experiência terrível e provaram a sua fidelidade na fornalha da aflição, literalmente na fornalha da aflição. Então a gente vai vendo que ao longo do livro, o testemunho desses jovens, inclusive do próprio Daniel, vai gritando, vai nos chamando para uma reflexão sobre que tipo de testemunho nós temos construído diante de Deus. Se o nosso nome agora fosse mencionado na ambiência celestial, na presença de Deus, qual seria a reação do Pai? Como é que Deus, ele recebe agora, ou receberia, se o nosso nome fosse mencionado? Eu vou dizer um nome aqui, que quando esse nome é mencionado, Deus tem todo o agrado, e Ele sabe. Os irmãos já ouviram falar de Ashbel Green Simonton? Já ouviram falar? Muito bem. Um jovem que veio ao Brasil, sem conhecer a nossa língua, sem conhecer a nossa cultura, tomado pelo desejo da evangelização, ele vem, ele planta uma igreja, ele funda um presbitério, ele funda um seminário, ele funda um jornal. Sabe quanto tempo? Em 8 anos. E depois ele morre muito jovem. Mas esse nome, toda vez que uma igreja presbiteriana ela se reunir, ela vai lembrar desse nome, Ashbel Green Simonton.
E quando esse nome é mencionado na ambiência celestial, ou quando nós mencionamos ele aqui, lá ele é ouvido. Deus, que conhece todas as coisas, ele sabe que aquele homem construiu um testemunho honroso, um testemunho que deve servir para nós de espelho. Um nome que, como dizia o reverendo Rômulo, merece todo o respeito possível. Eu considero o reverendo Simonton um dos grandes heróis da história do presbiterianismo. E não foi diferente com o profeta Daniel. Esse testemunho que ele construiu, o texto vai nos mostrar aqui alguns elementos em relação a ele. Vejam que o rei, ele tinha um conjunto de administradores. Se você ler o verso 1, você vai ver que o rei menciona apenas ele mesmo. Ele menciona aqui 3 presidentes, dos quais um era Daniel, e ele vai falar aqui de 120 sátrapas. Quando nós vamos para o versículo 7, você vai ver que aparecem aqui os presidentes, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores. Qual era o propósito do rei ao constituir todas estas pessoas? O final do versículo 2 vai dizer assim: para que o rei não sofresse dano. Então, a extensão do reino era grande, as demandas do reino eram muitas, e o rei, ele necessitava que pessoas confiáveis pudessem cuidar dos seus negócios. Só que o texto vai dar um detalhezinho extraordinário. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então vejam, da mesma forma que no capítulo 1, ao cabo daquele tempo, se apresentou Daniel, se apresentaram seus amigos, eles se mostraram não apenas mais formosos, mas sobretudo mais inteligentes e mais sábios, aqui de igual modo. A sabedoria de Daniel, a fidelidade de Daniel, a competência de Daniel e esse espírito sobressalente, que não era outra coisa senão a presença de Deus na vida deste jovem, o tornaram um jovem distinto, um jovem percebível e um jovem em quem o rei ele podia confiar. Então, essa é a primeira característica que vai saltar aos nossos olhos em relação ao testemunho de Daniel. Ele era diferente. Ele era alguém diferente. E o que significa para nós hoje sermos pessoas diferentes? Eu vou dar aqui algumas sugestões. Em primeiro lugar, não assumir de maneira alguma, como eu disse ontem, a questão do politicamente correto. Eu quero dizer aos irmãos que, naquilo que me diz respeito, trato com carinho, trato com amor, trato com distinção, trato com toda a consideração. Agora, jamais direi alguma coisa para agradar alguém, sabendo que esta coisa ela está errada. Fazer média não é comigo. Quando a gente fala da pessoa medíocre, né? A gente pensa que medíocre é uma palavra assim pejorativa. Medíocre é aquele que está na média, né? E tem gente que gosta de estar na média. E nós não fomos chamados por Deus para fazer média com ninguém. Nós fomos chamados por Deus para sermos distintos. No falar, no caminhar, no andar, em tudo quanto nós fizermos. E vejam,
A gente está falando de um exilado. Estamos falando de um jovem. Estamos falando de alguém que, distante da pátria, ele poderia dizer assim: eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para crescer na vida. E sabe como foi que ele cresceu? Sendo fiel. Ele cresceu dando testemunho. Ele cresceu pelo testemunho. O texto é muito claro. O mesmo Daniel se distinguiu destes. E aí, à medida que ele vai crescendo diante do rei, o rei cogitou. E depois a gente vai ver que, de alguma maneira, essas pessoas tomaram conhecimento desse intento real. Mas vejam que aqui mesmo a gente pode perceber que há uma semelhança, né? O Sidney Graidanos, ele vai chamar de temas longitudinais, né? Entre a pessoa de Daniel e a pessoa de Cristo, o presbítero Leandro. Porque Cristo, ele era distinto até mesmo quando ele era criança. Qual é a criança hoje que com 12 anos, ela vai sentar comigo, por exemplo, para discutir teologia? Para falar sobre grego, para falar sobre hebraico, para falar sobre exegese, para falar sobre teologia bíblica, para falar sobre a importância da dogmática para a nossa fé. Eu acho muito difícil, não vou dizer que é impossível. Nós temos hoje crianças que são absurdos, né, nessa questão da assimilação do conteúdo, mas é difícil. Só que Cristo, ele não estava conversando comigo lá no templo, ele estava conversando com os doutores da lei, e ele os estava ensinando. Então a gente percebe a partir desses dois temas aqui, uma semelhança entre a pessoa de Daniel e a pessoa de Cristo. Então, distinção, ser distinto, ser diferente, no melhor sentido do termo, é algo para o qual nós devemos atentar, porque isso também irá compor o quadro daquilo que nós vamos chamar posteriormente de testemunho diante de Deus e diante dos homens. Aí vem agora uma segunda característica desse testemunho que Daniel ele foi construindo com o passar do tempo, que é a sua integridade. Olhem o que vai dizer o 4 e o 5. Então, os presidentes e os sátrapas, vejam que o rei, ele percebeu que Daniel ele se distinguia dos outros dois presidentes, porque eram 3, e dos sátrapas, e ele queria colocá-lo sobre todos eles, ou seja, ele queria fazer com Daniel o que Faraó fez com José, que foi transformá-lo na segunda pessoa do reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, a gente começa a perceber aqui que isso acontece hoje também, né? Na briga por poder, na briga por proeminência, no desejo de ser visto, de ser notado, de exercer alguma influência, as pessoas não terão a mínima hesitação em passar um rolo compressor por cima do outro. Só que aqui eles tinham, na verdade, um paredão erguido. Qual era o paredão que estava erguido diante deles? Era a integridade desse homem. Eu me lembro que o meu pastor, meu primeiro pastor, o reverendo Rômulo, pessoa a quem eu amo demais, uma vez ele me disse: um
Um homem honrado é como um espelho que a luz, ela bate nele e reflete. É como se a integridade, ela blindasse o indivíduo. Ora, nós não temos o que dizer sobre ele. E eu quero dizer para os irmãos que a responsabilidade de Daniel era muito grande, as tarefas das quais ele estava encarregado eram muito importantes, haviam muitas pessoas sob a sua tutela, sob a sua administração, e os próprios inimigos de Daniel, incomodados pelo testemunho desse homem diante do rei, porque o que vai fazer com que Daniel ele ganhe o agrado do rei é o seu testemunho. São eles quem vão dizer: nunca acharemos nada do que acusar contra este homem. E você vai procurar no texto, Daniel em momento algum ele vai falar de si mesmo, não vai falar. O autor sagrado, ele não coloca aqui nenhuma palavra que Daniel tenha dito em favor de si mesmo ou em benefício de si mesmo. Ou seja, quem está dando testemunho do testemunho de Daniel são os seus inimigos. Aí a gente vai para os evangelhos, presbítero Leandro, e a gente vai encontrar exatamente o mesmo quadro. Daniel, ele tem diante de si homens que procuravam acusá-lo para que pudessem minar a sua influência no reinado de Dario. O que foi que os fariseus, os escribas e os saduceus fizeram durante o ministério de Cristo? Por repetidas vezes procuraram alguma coisa do que acusá-lo. E vejam, o instrumento é o mesmo, é a lei. Por exemplo, João capítulo 8. Levaram aquela mulher, manipularam a lei de Moisés, torceram a lei e disseram: na lei Moisés manda que elas sejam apedrejadas, tu pois que dizes? Quer dizer, da mesma forma que eles disseram: a gente só pode encontrar alguma coisa do que acusar se a gente procurar na lei do Deus dele. Lá na frente, os escribas e fariseus, eles procuraram na lei e usaram a lei de maneira indevida para tentar contrapor Cristo. E da mesma forma que Daniel, ele foi bem sucedido, Cristo, ele foi bem sucedido. E sabe o que os nossos inimigos vão fazer? Eles vão olhar e vão dizer assim: ele é íntegro, ele é honrado. Não. Olha, o testemunho dele não é bom. Se for para ser um crente como ele, eu não quero ser. É exatamente isso que vai acontecer. Porque, não se esqueçam, nós estamos cercados por inimigos de todos os lados. Nós estamos numa batalha espiritual. Satanás, ele vai mover os nossos inimigos de todos os lados. E eles não vão medir esforços para pegar a nossa imagem e de alguma maneira tentar desacreditá-la. E se você e eu, pela graça de Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Senhor, nós formos fiéis, nós sempre vamos contar com a proteção de Deus Pai. Mas que esteja bem longe de nós o envergonhar ao nosso Deus e Pai, que tem nos chamado de fato para dar testemunho e não construir um testemunho contra nós. E desta forma desonrá-lo. Aí eles tiveram uma ideia macabra. Olha o que o texto vai dizer: todos os presidentes, que são 2, com exceção de Daniel. Daniel começou a incomodar esses 2 do reino. Os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram, eles fizeram um motim. Disseram: vamos fazer o seguinte,
vamos aproveitar a idolatria do nosso povo. Evidentemente eles não chamavam de idolatria, mas vamos aproveitar o costume. Naquela época, muitas civilizações diziam que os reis descendiam dos deuses, ou seja, muitos reis eles tinham status de Deus. E aqui os irmãos vão ver que é exatamente essa a compreensão. Eles dizem: concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E não é que essa ideia agradou ao rei? Aí eu pergunto, onde ficava a religião do povo persa e dos medos? E seus deuses, e seus cultos, e seus sacrifícios, e o seu panteão de deuses? Vejam que o rei se iguala. Quer dizer, ele recebe essa proposta e recebe de bom grado. Esse povo quer me honrar. Quer dizer, são aquelas propostas que a sabedoria nos ensina a olhar para elas, no mínimo com desconfiança. E o rei, de maneira imprudente, vai dizer aqui: por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. E o texto vai dizer, um texto que não poderia ser mudado segundo a lei dos medos e persas. Mas aí vem a terceira característica que esse texto nos apresenta sobre o testemunho que Daniel construiu. Daniel era um homem de oração. Olha o que o texto vai dizer. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como de costume, como costumava fazer. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele se vê cercado por problemas, a primeira coisa que ele faz é orar e se apegar ao seu Deus. Daniel, ele poderia, por exemplo, pela influência que tinha, ter solicitado uma audiência com o rei, ter perguntado o que estava acontecendo, já que ele não participou desse motim. Mas o texto é claro: ao invés de procurar a ajuda humana, Daniel, ele vai procurar a ajuda divina. Aí a gente vai mais uma vez para os evangelhos. Toda a petição que Cristo faz, ele o faz ao Pai. Todas as vezes que ele tinha alguma tarefa de grande importância, ele passava longas e longas horas orando. Foi assim na transfiguração, foi assim quando ele teve que escolher os 12, foi assim quando ele caminhou por sobre as águas, foi assim no Getsêmani. O único momento em que ele vai fazer uma oração muito curta é na cruz, quando ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas todos os grandes atos do nosso Senhor, eles são precedidos de um período de oração. E obviamente, eu quero dizer para os irmãos que os inimigos do nosso Senhor e Salvador, conforme o Salmo 2, eles eram muito piores do que os inimigos de Daniel. O que o Salmo 2 diz? Que os reis da terra, a uma só, eles se amotinam contra Yahvé e contra o seu ungido. Está lá no Salmo 2. Os inimigos de Cristo fizeram de tudo para destruí-lo, para matá-lo, para desacreditá-lo. E ele, entretanto, ele tinha 2 coisas a fazer: glorificar o Pai e buscar o Pai em oração. É o que Daniel está fazendo aqui. Diante dessa ameaça que ele estava
desfrutando, ele não temeu em continuar a sua vida piedosa e em manter o seu testemunho inabalável. O texto diz claramente que 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças, como de costume ou como costumava fazer. Ou seja, a oração é um elemento importantíssimo da nossa vida espiritual. E eu tenho a ligeira impressão que nós investimos pouco tempo do nosso dia nessa prática tão salutar. Geralmente a gente ora um pouco mais quando os problemas, eles extrapolam o limite das possibilidades ou o limite das nossas capacidades. O que levou Daniel a orar? O texto não diz que foi esse problema. O texto diz que era habitual dele orar 3 vezes por dia. Ou seja, isso mostra, né, a linearidade do caráter desse homem, da sua devocionalidade. E sem nenhuma hesitação, com a janela aberta. Ele poderia fechá-la, poderia fechar as portas. Ele não hesitou em deixar a janela aberta, a janela que ficava para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele foi orar. O que os inimigos de Daniel fizeram? Eles encontraram na lei do Deus de Daniel, supostamente na lei, aquilo que tanto necessitava, e foram à presença do rei. E eles usam uma expressão que mostra exatamente o desprezo. O chamado pronome demonstrativo, às vezes, ele é utilizado com essa finalidade de demonstrar dissociação, distância, desprezo. Olha o que eles vão dizer no versículo 13. Esse Daniel, aí vem o complemento, né? Que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Vejam que o autor sagrado, ele faz questão de repetir. Eles dão um bom testemunho de Daniel, não tinham do que o acusar. Agora são eles quem estão acusando Daniel. E eles estão agora repetindo o hábito de Daniel, que era o de orar 3 vezes por dia. O rei, então, ele ficou penalizado. Essa expressão penalizado traz mais ou menos a ideia de que aquilo incomodou o rei, porque ele olhava para Daniel com muito bons olhos. Daniel era alguém que desfrutava do bem-querer do rei. E manda chamá-lo, e o texto faz uma pausa e diz assim: e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Quer dizer, agradou ao rei o decreto, agradou ao rei a bajulação, agradou ao rei que as pessoas pudessem peticionar diante dele, como que dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o soberano desse mundo, o meu reino é o maior reino que se estende de norte a sul. Mas vejam que testemunho Daniel construiu. Mesmo assim, o rei, ele tentou salvar a Daniel. E aí, aqueles homens vão lá, eles fazem menção ao decreto. O decreto não podia ser revogado, conforme a lei dos medos e dos persas. Mas o rei, ele vai usar algumas palavras quando ele ordena que Daniel ele seja lançado na cova dos leões. Vejam o que o texto vai dizer. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, ele não se alimentou, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. O rei não estava para brincadeira, aquilo não agradava ao rei, e fugiu dele o sono.
quer dizer, o rei de fato estava preocupado com Daniel. Só que aqui, a gente vai perceber que os esforços humanos, em muitas ocasiões, não podem nos livrar das dificuldades que nos cercam, dos grandes problemas que nos cercam, mas somente o próprio Deus. Aí passa a noite. O rei não sabia que Daniel estava lá, não sei se estava sentado, se estava em pé, se havia deitado, o texto não diz. Mas o texto vai mostrar para nós que ele passou uma noite tranquila, serena, guardada pela mão do bondoso Deus. E o próprio rei já havia dito, né? O teu Deus a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Aí ele acorda de manhã e o texto diz que ele foi com pressa à cova. E quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa. Olha o que o texto vai dizer no versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Veja, penalizado, triste. Agora veja como é que ele chama Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu quero dizer para os irmãos que Dario era um idólatra. Ele era um medo. Ele era alguém habituado a uma religião permeada por deuses. Ele mesmo aqui, ao que tudo indica, havia assumido uma postura diante da proposta de se igualar aos seus deuses. Mas ele respeitava a religião de Daniel. Será que o testemunho de Daniel, do que ele fizera no reinado de Nabucodonosor, interpretando aquele sonho, ou no reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, interpretando aquela escrita, será que aquilo havia chegado aos ouvidos? No mínimo o testemunho dele. E ao que tudo indica, Daniel não escondia a sua religião, a sua crença pessoal. E Daniel era um homem muito polido, viu? Muito educado, muito cordial. Ele vai dizer: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quer dizer, é a consciência da pessoa que sabe que ele não praticou nada que pudesse ocasionar para ele uma punição tão severa. Então a consciência dele estava tranquila e serena diante de Deus e diante dos homens. E tudo isso aqui, pode ter certeza, é o resultado da terceira característica que eu mencionei, da oração. Porque a oração, ela é usada por Deus para muitas vezes dissipar aquela neblina que encobre o nosso olhar sobre a vida. Então Daniel pediu orientação, pediu forças a Deus, ele manteve a sua atitude contrita com Deus e Deus honrou a atitude do seu servo. E aí vem a quarta característica. É que o testemunho de Daniel não serviu para que Daniel fosse glorificado, mas o testemunho de Daniel serviu para que Deus fosse glorificado. Ou seja, a nossa vida, ela deve ser um testemunho com vistas à glória de Deus. Olha o que o texto vai dizer: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele, veja bem, ele é o Deus vivo. Não é um entre os deuses, ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído,
e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Olha só. Aquilo que eles diziam lá, do testemunho de Daniel, agora vai ser convertido pelo rei em louvor e graça do Deus de Daniel. Ele vai dizer que ele é grande, ele vai dizer que ele é operoso, ele é o Deus vivo, ele é poderoso, ele opera milagres, e foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. Ou seja, Deus ele livra Daniel, mas o livrar Daniel vai reverberar os ouvidos do rei e da sua corte como um decreto real pelo qual os homens deveriam reverenciar esse Deus. Então, isso aqui nos precave contra a falsa ideia ou contra a enganosa ideia de que nós devemos construir um testemunho para que sejamos louvados. Não. Nós devemos construir um testemunho para que as pessoas vejam Deus em nós, para que as pessoas vejam Cristo em nós. E aí eu sou obrigado, presbítero Leandro, a voltar para o Novo Testamento. Cristo, ele estava o tempo todo, vou pegar a imagem da lanterna. Quando você abre a luz da lanterna e você foca, ela vai lançar luz sobre um ponto. Eu quero dizer para os irmãos que a lanterna de Cristo estava apontada o tempo todo para cima, para o Pai. Tudo que ele fazia, ele veio para que o Pai fosse glorificado. Ele curou, ele alimentou, ele ensinou, ele caminhou, ele acolheu, ele morreu na cruz. Em momento algum, ele vai dizer que veio para ser glorificado. Ele veio para que o Pai fosse glorificado. E ele glorificou ao Pai daquela forma tão cruenta, naquele gesto supremo que foi dando a sua própria vida. Então, olhando para Daniel, mas principalmente olhando para Cristo, nós temos que construir um testemunho para que as pessoas temam e tremam o Deus vivo. É habitual na Escritura a expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que o rei aqui acrescentou um quarto: o Deus de Daniel. Seja louvado, seja temido, seja engrandecido, seja lembrado, o Deus de Daniel seja conhecido. E lá na minha terrinha, a cidade do Cabo, eu estava cansado de dizer o Deus de Marta Leite. E aqui eu quero dizer o Deus de Simonton, o Deus da primeira igreja, o Deus que reina sobre nós, o Deus que tem nos chamado à comunhão do seu Filho. Que através do nosso testemunho, ele seja louvado pelos séculos dos séculos. Amém. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai recompensar Daniel. Ele deu o livramento. Olha o que o texto vai dizer. 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vou voltar minha lente novamente para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 2. Cristo vem, assume a nossa forma, sofre os horrores que sofreu, e o texto vai dizer: pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que perante o nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. O Pai lhe deu uma posição exaltada, o alçou ao posto mais alto do universo. Para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Então, a grande lição que nós aprendemos nesse texto aqui é: precisamos construir um testemunho excelente, mas um testemunho que vai fazer com que as pessoas
elas olhem para nós, mas sobretudo, elas olhem para o nosso Deus e elas possam louvá-lo, engrandecê-lo, temê-lo, servi-lo e proclamá-lo. A glória não é nossa, a honra não é nossa, o louvor não é nosso. Como diz o Apocalipse, àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Ele aplique sua palavra aos nossos corações.